Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Laio Vanderlei, sou médico, cirurgião cardiovascular. O tema do vídeo de hoje será, na nossa consulta daqui, será sobre próteses valvares. As próteses que usamos na cirurgia cardíaca, para substituir as válvulas cardíacas. Eu pretendo abordar para os pacientes que estejam assistindo ou que irão realizar a cirurgia, ou para os parentes que estão assistindo, que vai ter algum familiar que vai realizar uma cirurgia de troca valvar cardíaca. Eu pretendo abordar quais são as próteses existentes, quais são as diferenças entre elas, as vantagens e as desvantagens de cada uma. Então, o objetivo vai ser esse, As próteses cardíacas, elas são dispositivos utilizados que visam substituir a válvula cardíaca que está danificada. Exemplo é um paciente idoso que tem uma estenose aórtica, ou até mesmo um paciente jovem acometido por uma doença reumática, uma valvopatia reumática, e acaba precisando substituir a válvula mitral. O que o cirurgião faz? Quando há um dano muito severo em alguma válvula cardíaca, é necessário trocá-la. E essa troca nós utilizamos uma prótese. E existe basicamente duas próteses que são utilizadas na cirurgia cardíaca, que são as próteses mecânicas e as próteses biológicas. Então, o que eu vou fazer agora é descrever, abordar cada tipo de prótese, que é a prótese mecânica e a prótese biológica, falando das suas características, vantagens e desvantagens. A primeira prótese que eu vou abordar será a prótese valvar mecânica. E por quê? Antes era chamada de prótese metálica, mas ela não é feita de metal. Geralmente ela é feita de titânio ou de carbono e contém um mecanismo de movimento um pouco diferente da prótese biológica. Eu vou tentar colocar imagens no vídeo para ficar mais claro. Mas o seu mecanismo, a sua engenhosidade funciona de maneira muito semelhante à prótese biológica. Em termos de performance, até algumas próteses mecânicas possuem uma performance até melhor do que a válvula biológica, que anatomicamente é mais semelhante à válvula cardíaca normal. Então, quais são as vantagens da prótese mecânica? A prótese mecânica, por possuir um material, digamos assim, mais firme, elas possuem uma durabilidade maior, é uma das suas grandes vantagens, podendo durar de 20 a 30 anos ou até mais, se o paciente seguir adequadamente as recomendações. Portanto, por durar mais, ela possui um menor risco de reoperação, se equiparado à prótese biológica, devido à sua durabilidade. Elas precisam ser substituídas com menor frequência, de maneira geral, se comparadas às próteses biológicas. Porém, há desvantagens devido à presença desse material mais firme, mais duradouro. E o grande risco que tememos é o risco de trombose, o risco de embolia. A superfície mecânica da prótese pode causar coagulação do sangue, o que pode levar a obstrução vascular, derrames cerebrais, AVC, porque algum coágulo que se forme na prótese, se ele se desgarra, a depender da artéria, que ele é encaminhado, o coágulo pode causar AVC e obstrução em outras artérias importantes. Então, o risco de trombose, seja da prótese, o risco de trombose de alguma outra região por embolia do coágulo é maior nessas próteses se o paciente não for adequadamente anticoagulado. E essa é outra desvantagem relativa em relação a essa prótese. É a necessidade da anticoagulação, é a necessidade de usar uma medicação chamada Marevan ou Varfarin. Essa medicação ela visa prevenir a formação de coágulos. Os pacientes com próteses mecânicas, eles precisam tomar anticoagulante todos os dias. Depende às vezes do esquema, às vezes é dia sim, dia não, vai depender muito da sensibilidade do paciente a essa medicação. Mas, de maneira geral, a maioria dos pacientes precisa tomar o Marevan, 5 mg, uma vez ao dia, às vezes uma dose maior, uma dose menor, é muito individual. E o grande efeito colateral indesejado dessa medicação é o sangramento, principalmente em pacientes que não são devidamente bem acompanhados ou que não
são bem orientados a respeito dessa medicação, o grande risco é intoxicação pelo varfarin, pelo Marevan, levando a sangramento, né? Porque o sangue fica muito anticoagulado, digamos assim, fica muito fino, como popularmente é dito. Então essas são as vantagens e desvantagens das próteses mecânicas. Agora vamos passar para a prótese biológica, né? A prótese biológica, como o nome já fala, né? Esse termo biológico, ele se refere ao fato dessa prótese ser feita de tecido animal, que geralmente é porcino, né? De porco ou de vaca. É o pericárdio, né? Um tecido específico desses animais que é utilizado para confeccionar a prótese. Ele funciona através de... Eu vou botar uma imagem para ficar mais fácil de entender, mas vai através da abertura e fechamento natural, né, da válvula, que é confeccionada de maneira também tricúspide, muito semelhante à prótese, não a prótese, né? A válvula aórtica nativa. Nativa que eu me refiro, né? A do próprio paciente, é o que Deus fez, né? Como a gente nasceu. Mas o fato é que isso não altera muito a hemodinâmica, não altera muito a performance da prótese. Como dito, algumas próteses mecânicas possuem uma performance até melhor do que essa prótese biológica, que teoricamente a anatomia é mais semelhante à anatomia normal do homem. E quais são as vantagens dessa prótese? A vantagem é que ela tem um menor risco de trombose e embolia. Já puxando o link aqui da prótese mecânica, a prótese biológica, ao contrário da mecânica, por possuir esse tecido natural de outro animal, ela possui um risco menor de trombose e, portanto, de embolia. E dessa forma, outra diferença, né, vai ser a não necessidade de utilizar anticoagulantes. Ou seja, enquanto que a prótese mecânica é obrigatório o uso de anticoagulante, do Marevan, do varfarin, na prótese biológica já não há essa necessidade expressa, a não ser que tenha outras indicações, mas de maneira geral não há esse problema, né, na prótese biológica de trombose e de embolia, exceto em casos especiais, se equiparado à prótese mecânica. Outra vantagem, né, se a gente comparar com a prótese mecânica, é que ela é mais silenciosa. Alguns pacientes reclamam que a prótese mecânica, o abrir e fechar, é muito barulhento, né? E de fato há essa queixa, há essa reclamação, que o som da prótese mecânica ela é muito alto, né? Enquanto que as próteses biológicas elas possuem menos ruído. E quais são as desvantagens dessa prótese biológica? É que a sua durabilidade é menor, sendo de 10 a 15 anos e, consequentemente, há uma necessidade de mais substituições, mais necessidade de reoperações a médio prazo, se comparado à prótese mecânica. Então já observamos aí, enquanto que a prótese mecânica precisa de anticoagulação e tem uma durabilidade maior, a prótese biológica não precisa de anticoagulação, porém tem uma durabilidade menor. Que essa durabilidade menor é devido à calcificação, degeneração do tecido biológico, né, que vai calcificando, vai degenerando, vai se danificando ao longo do tempo, e isso acaba gerando, né, ou estenose dessa prótese, ou algum folheto rasga, o folheto biológico rasga e gera insuficiência da prótese, ou uma dupla lesão, insuficiência com estenose. Estenose é sinônimo de obstrução da prótese, da válvula. Então, dessa forma, considerando essas vantagens e desvantagens, como consideramos, né, como sugerimos ao paciente, né, a escolha da prótese? Um grande fator, talvez o mais importante, é a idade do paciente. Talvez é o fator mais relevante que consideramos na hora de escolher qual é a prótese mais adequada e sugerir qual é a prótese mais adequada. Pois os pacientes mais jovens tendem a se beneficiar mais com as próteses mecânicas, já que elas duram mais tempo. Vamos supor, o paciente de 15 anos vai realizar uma troca de válvula. Supondo que essa válvula, quanto mais jovem o paciente, mais rápido ela degenera, ele tem que reoperar ali em 7, 10 anos,
ele vai estar com 25 anos, a primeira reoperação, com 35 anos, na segunda reoperação. Então, observe que o paciente jovem precisa que essa prótese dure o maior tempo possível. Então, quanto mais jovem é o paciente, mais tendemos a sugerir uma prótese mecânica. A presença de outras doenças, né, como doença renal, doenças que aumentam o risco de sangramento, principalmente, né, e algumas condições, né, que impossibilitam o uso adequado do anticoagulante, por exemplo, condições sociais até mesmo, né, o paciente mora numa região muito inóspita, uma região que não tem condições estruturais adequadas, ou o paciente não tem uma capacidade de tomar a anticoagulação, a gente não sugere a prótese mecânica, sugere a prótese biológica. E outra coisa é o estilo de vida, né? Perceba que é uma decisão muito individual, né? O paciente pratica uma atividade de alto risco, né? De, sei lá, se lesionar, de se cortar. Nessas condições, a gente não sugere a prótese mecânica. Então, é uma condição individual. O paciente, não quero uma prótese mecânica, que eu vou tomar uma medicação que gera o risco de sangramento, já que eu sou atleta, eu, sei lá, corro mountain bike, faço uma atividade de risco de levar pancada e ter sangramento. Então, a depender do estilo de vida, isso acaba também influenciando o estilo de prótese. Então, dessa forma, perceba que quanto maior é a idade, mais tendemos à prótese biológica. Quanto menor é a idade, mais tendemos à prótese mecânica. Quanto maior o risco de sangramento, tendemos à prótese biológica. Quanto menor o risco de sangramento, tendemos à prótese mecânica, já que ela vai precisar de uma anticoagulação. E a depender do estilo de vida, que é muito individual, o paciente pode escolher, não, eu quero uma prótese biológica por conta disso, disso e disso. Quem manda é o paciente, né? A gente orienta, mas a posição final é do paciente, né? Uma nuance é grávidas, né? Pacientes que têm o desejo de engravidar, não sugerimos prótese mecânica, a não ser que seja uma exceção, porque o uso do Marevan ele pode ser tóxico para o bebê, para a criança, né? Para a gestação, durante a gestação. Então, pacientes que têm o desejo de engravidar, sei lá, vamos supor, uma mulher de 20 anos vai precisa ali fazer uma cirurgia valvar para plastiar ou trocar a válvula, há uma conversa muito forte e consideramos a prótese biológica se ela tiver o desejo de engravidar, já que a prótese mecânica tem que tomar essa anticoagulação, o que pode dificultar o processo de gestação. Para concluir, vamos fazer uma breve revisão, né? Basicamente o que vimos é que existem dois tipos de próteses, uma prótese biológica, feita de tecido animal, porco de vaca, versus uma prótese mecânica, que é feita basicamente de carbono. Observamos que a prótese mecânica possui como vantagem uma duração maior, de maneira geral, e como desvantagem a necessidade da anticoagulação, e que a prótese biológica possui uma durabilidade menor e geralmente não necessita da anticoagulação, e que quando vamos decidir junto com o paciente, né, sobre a escolha da melhor prótese, levamos em conta a idade, a presença de comorbidades, de doenças que podem influenciar o uso da medicação, as condições socioeconômicas do paciente e o estilo de vida para decidir qual é o melhor tipo de prótese para ser utilizado no caso. Espero que esse vídeo tenha ajudado, pelo menos a nortear. E se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários e também busque o seu médico, né? Um cirurgião cardiovascular, um cardiologista, para receber mais informações e tirar outras dúvidas. Forte abraço e até a próxima.